Olá e bem-vindos. Olha, o que a gente tem para analisar hoje é bem diferente do normal. Bem diferente, né? Recebemos um material que não é um artigo, não é um livro, é um roteiro de narração. Quase uma peça de rádio, assim, com um tom super poético, uma homenagem a um músico chamado Daniel Lisboa. A missão aqui é tentar entender como esse homem de 71 anos, de Carutapera, lá no Maranhão, é descrito de uma forma tão potente, um patrimônio vivo. Essa expressão é forte. Muito. O que isso realmente quer dizer? Vamos tentar desvendar a figura por trás desse tributo. E é interessante você começar por aí, porque o próprio formato do material já nos joga no meio da questão, sabe? Como assim? Ele não quer apenas nos contar quem ele é, mas, assim, nos convencer da importância quase mítica dele desde a primeira linha. Assim, é como se a fonte já estivesse dizendo: olha, prestem atenção, não estamos falando de qualquer artista. A forma aqui é tão importante quanto o conteúdo. Exato. É uma tentativa de canonização em vida. E essa construção de mito começa, bom, como quase sempre pela terra, pela origem. Tem uma frase no roteiro que eu não consigo tirar da cabeça, que diz que ele canta a natureza com a propriedade de quem vive a natureza. E para arrematar, descreve a voz dele como tendo cheiro de terra e luz de sol. Nossa! Isso é pura poesia. Mas o que isso significa na prática? Para mim, soa como autenticidade, mas sinto que é mais profundo que isso. É muito mais. Autenticidade é a palavra que a gente usa no mundo urbano para descrever isso. Mas lá, nesse contexto, talvez a palavra seja simplesmente verdade. Verdade. Cheiro de terra não é o cheiro agradável de grama cortada num parque. É o cheiro do barro depois da chuva, sabe? Do pó da estrada seca, do suor misturado com a poeira do trabalho. Sei, é sensorial. É uma expressão que carrega uma vida inteira de experiência. A fonte está nos dizendo que ele não é o intérprete da vida no campo. A voz dele é o som da vida no campo. É a diferença entre descrever a batalha E ter as cicatrizes para provar. Perfeito. Isso. E isso cria uma conexão de confiança imediata. Em um país com tanta música que romantiza um sertão, um norte e um nordeste meio folclórico, quase de cartão postal, uma voz com cheiro de terra se destaca. Com certeza. Não tem filtro, não tem idealização. O que a gente ouve, segundo o roteiro, é a realidade vivida, com toda a sua beleza e principalmente com toda a sua dureza. É por isso que a metáfora é tão forte. Ela estabelece a credibilidade dele não como artista, mas como um porta-voz. Um porta-voz de um lugar e de um povo. Exato. E falando em dureza e em ser porta-voz, é dessa conexão visceral que o roteiro nos leva para a canção que ele define como a obra-prima absoluta de Daniel Lisboa. Algo que ele criou sozinho. Nordestino cidadão. O ápice. A descrição já prepara o terreno. Manifesto de força, grito de dignidade. O roteiro constrói toda uma cena descrevendo a letra que fala da luta diária do homem do campo, a seca, a fome, a dureza da enxada no chão. Pois é, e depois de pintar esse quadro de sofrimento, de resiliência, vem o verso que é o coração de tudo. Aqui, seu moço, me chama de cidadão. Nossa. A força que tem essa frase. Isso me arrepia. É de arrepiar. Porque essa frase muda completamente o eixo da canção. Até aquele ponto, poderia ser mais uma música de lamento, um retrato da vida sofrida, um gênero que a gente conhece bem. Verdade. Mas essa frase, ela transforma o lamento em exigência. Vamos analisar a palavra. Cidadão. Ele não pede para ser chamado de guerreiro, de valente, de trabalhador. Ele exige o reconhecimento de um status civil de pertencimento pleno à nação, com todos os direitos que isso implica. Exatamente, é um ato político. Ele não está pedindo esmola ou compaixão. Ele está exigindo respeito. Igualdade. Isso. Num contexto histórico e social, onde o nordestino foi tantas vezes tratado como um brasileiro de segunda classe, um pau de arara, um subalterno, reivindicar a cidadania é um ato revolucionário. É dizer: eu existo e tenho os mesmos direitos. Eu não sou um personagem folclórico da sua imaginação sudestina. Eu não sou apenas minha seca e minha fome.
eu sou um cidadão completo igual a você. Nossa, a música, nesse momento, deixa de ser só arte e se torna um instrumento de afirmação de identidade. O roteiro acerta em cheio quando diz que ele ecoa a alma de um povo inteiro. Não é um exagero poético. É a descrição literal do que a canção faz. Faz todo sentido. É uma passagem da invisibilidade para a afirmação, tudo numa única frase. Mas o que eu achei fascinante no roteiro é que, logo depois de coroá-lo com essa obra-prima, que poderia muito bem defini-lo como um gênio solitário, o texto muda de rota. Completamente. Sim, ele vira chase, né? Ele começa a falar de generosidade, de comunidade. Diz que Daniel Lisboa nunca caminhou sozinho e que construiu uma verdadeira família de compositores. Isso parece, sei lá, quase uma contradição. Como o mesmo cara que deu esse grito tão singular é também um agregador. Então, eu não vejo como contradição, mas como duas faces da mesma moeda. Ah, é? Talvez a força para dar aquele grito individual venha justamente da força que ele encontra na comunidade. O mito do artista isolado, que cria sua obra-prima trancado numa torre, é muito sedutor, mas é um mito majoritariamente europeu, romântico. É verdade. Na música popular brasileira, a criação é por natureza coletiva. O samba nasce na roda, o choro nasce no encontro, a música regional nasce nas festas. Na varanda de casa, com o violão passando de mão em mão. Exato. E o roteiro nos mostra que Daniel Lisboa personifica isso. Ele é, ao mesmo tempo, um líder e um parceiro. E os nomes que são citados, Brandinho, Samuel Barreto, Nonato Matos, Zé Fogoió, Não são jogados ao vento. não. Eles são mencionados para reforçar a ideia de que o legado dele não é só um conjunto de canções, mas um ecossistema criativo que ele ajudou a nutrir. Essa família é tão parte da obra quanto o Nordestino Cidadão. E o roteiro dá um zoom em duas parcerias específicas. Primeiro, fala de uma sintonia rara com um amigo, Adeburgo Ricarte, na canção Falando Sério. E a outra, que me chamou muito a atenção, foi uma colaboração com o cantor Garrincha do Vale em um tributo a João do Vale. Isso é muito significativo, Muito. porque coloca ele em diálogo direto com um dos maiores nomes da história da música maranhense e brasileira. Isso é fundamental. Colaborar com os contemporâneos, como Adeburgo e Garrincha do Vale, mostra que ele é um artista do seu tempo, vivo e atuante na cena. Mas homenagear João do Vale é um ato de reconhecimento histórico. É um ato de humildade também. Sim. É dizer, eu não surgi do nada. Ele se insere conscientemente numa linhagem, numa tradição de cantores e compositores que deram voz ao Maranhão e ao Nordeste. Ele está construindo sua própria história ao mesmo tempo que reverencia a história que veio antes dele. Perfeitamente colocado. Ao fazer isso, ele se torna um elo. Ele conecta o passado, representado por João do Vale, ao presente, com seus parceiros, e projeta isso para o futuro. Ele não é uma estrela solitária, ele é um nó numa grande rede cultural. Entendi. E essa atitude de reverência e parceria talvez seja a forma mais profunda de resistência. Manter a cultura viva não é um ato solitário, é um esforço comunitário. E ele parece ser o centro gravitacional dessa comunidade. Então a gente tem essa figura pública, quase um ativista com o Nordestino Cidadão, e esse pilar da comunidade, o amigo e parceiro. Mas o roteiro também nos dá um vislumbre de um lado mais pessoal dele, né? Sim. Menciona de passagem uma canção chamada Mãe é Vida e a descreve como autobiográfica. Sim. E essa menção, mesmo que breve, é crucial. Ela completa o retrato. Mostra que o homem que canta o coletivo, o povo inteiro, também tem uma voz para cantar o íntimo, o pessoal, a sua própria história. A história dele. A dor e o amor que são universais, mas que partem de uma experiência única. Ter uma canção autobiográfica sobre a mãe humaniza a figura mítica que o roteiro vem construindo. Ele não é apenas um símbolo, ele é um filho. Isso torna a mensagem ainda mais poderosa. Com certeza, mostra que o grande grito social nasce de emoções e vivências profundamente pessoais. E aí o roteiro amarra tudo isso para chegar na conclusão que é a frase que abre a nossa conversa: patrimônio vivo. Aos 71 anos, ele não é apresentado como uma relíquia ou uma lenda do passado, de jeito nenhum, mas como um farol da nossa cultura.
A ênfase é toda no presente, na luz que ele ainda emite. E a justificativa poética para isso é linda. A voz de quem canta com a alma nunca envelhece. Essa é a síntese perfeita do argumento. A relevância dele, segundo o texto, não está na idade ou na carreira, mas na alma que ele imprime em tudo que faz. Certo. Seja no manifesto político de Nordestino Cidadão, nas melodias fraternas com sua família de compositores, ou na declaração de amor filial em Mãe é Vida, a constante é essa verdade, essa entrega total. É por isso que a expressão patrimônio vivo é tão precisa. Exato, e é muito diferente de, digamos, memória viva. Qual a diferença que você vê aí? Memória é algo que a gente consulta sobre o passado. É um arquivo, um museu, é estático. Um patrimônio vivo, um farol, é algo ativo. Ativo. Ele continua a gerar valor, a iluminar o caminho no presente. Não é alguém de quem a gente se lembra, é alguém para quem a gente olha, agora, em busca de direção, de inspiração. Gostei disso. O roteiro argumenta que Daniel Lisboa não é uma estátua a ser admirada, mas uma fogueira em torno da qual as pessoas ainda se aquecem. Que imagem poderosa. Então, ao final dessa análise, o retrato que emerge desse roteiro é incrivelmente rico. Daniel Lisboa é o homem enraizado na sua terra, cuja voz carrega a poeira e o sol. Isso. Ele é o porta-voz que transforma a dor em dignidade. E é o amigo generoso que entende que a cultura é uma construção coletiva. É a soma de tudo isso que o transforma nesse farol. Sem dúvida. E a celebração que o roteiro faz é totalmente justificada. Mas sabe, isso me deixa com uma provocação. Manda. O texto descreve ouvir Daniel Lisboa como um privilégio. Isso me faz pensar, quantos outros faróis como ele existem por esse Brasil imenso, em cada cidadezinha, em cada comunidade ribeirinha ou quilombola? Muitos, provavelmente. Quantas vozes com cheiro de terra, carregadas de histórias e manifestos, ainda não tiveram a sorte de ter um roteiro poético escrito sobre elas e por isso permanecem anônimas para o resto do país? É uma ótima pergunta. O que a história de um artista como Daniel Lisboa, que felizmente está sendo celebrado, nos diz sobre o imenso patrimônio vivo que a gente ainda nem sabe que tem? Talvez a maior homenagem que possamos fazer a ele seja justamente sair à procura dessas outras vozes, desses outros cidadãos e cidadãs que também têm tanto a nos dizer.